Olá, irmãos, a paz do Senhor, os amados irmãos, amém? Bom, irmãos, a gente vai ter um assunto muito sério, que é o momento de os remanescentes se acordarem. Já vai haver o ajuntamento de religião, Por exemplo, esse que você está vendo aí na tela. Pronto, esse daí, esse falso profeta, ele está para juntar as religiões. Judeus, cristãos, muçulmanos, católicos, para juntar todas a religião. Depois eu vou trazer a respeito desse falso profeta, irmãos, tá? Eu já estudei, né, os vídeos dele e se acorde, porque ele vai trazer a guerra santa, este falso profeta. O que eu estou falando aqui é com respeito ao vídeo que você vai ver. Ele vai trazer a perseguição, vai trazer a guerra santa. E para isso ele tem que juntar as religiões, tá bom? Então, para nós, irmão, falar de um assunto, eu vou trazer aqui, tá? Eu vou trazer para vocês vários vídeos aqui sobre os muçulmanos, a doutrina dos muçulmanos. Para nós falar, irmão, de um assunto, nós temos que estudar a própria pessoa, né? Nós temos que estudar os muçulmanos, o que eles pregam. Nós temos que estudar os judeus ortodoxos, os judeus messiânicos e assim vai. Nós temos que ir na fonte deles e estudar o que eles falam, se está de acordo com a Bíblia Sagrada ou não, tá certo? Porque muitas vezes as pessoas elas falam de acordo ela vê, algumas pessoas falarem. E às vezes os judeus eles falam coisas que os cristãos eles falam que realmente eles não diz. Então temos que ter muito cuidado. Então, quando nós vamos falar de uma religião, nós temos que estudar eles, né? Para ver o que eles pregam, o que eles ensinam, estão de acordo com a Bíblia Sagrada. Bom, me acompanhe, irmão, esse vídeo todo, porque eu vou trazer os vídeos aqui para você conheceres a doutrina dos muçulmanos, tá certo? Bom, os muçulmanos, eles são da descendência de Isaac ou de Ismael. Bom, os muçulmanos, eles são da descendência de Ismael, né? Misturado com Egito, que já já eu vou explicar para vocês, tá bom? Bom, irmãos, vamos acompanhar agora os vídeos. Vamos acompanhar o vídeo do mestre, né? Do falso mestre muçulmano. Antes disso, depois eu vou ler, né? Vou trazer os versículos bíblicos, tá bom? Vamos lá. Eu quero que você me acompanhe agora, vários vídeos agora, sobre o que os muçulmanos, os falsos mestres, eles ensinam. Primeira coisa eu quero dizer para os irmãos. Os remanescentes, eles não causam guerra santa. Eles não vão causar guerra santa, não. A guerra santa vem dos malignos, dos anticristos, tá bom? Então vamos lá, me acompanhe esses vídeos aqui, que é de se espantar, tá bom? Bom, irmãos, então vamos lá, vocês vão me acompanhar vários vídeos dos falsos mestres, né? Muçulmanos, né? Me acompanhe esse vídeo aqui que é de se assustar, tá bom? Vamos lá. Então nós devemos, né, tratar do assunto com respeito, né, respeitando as pessoas dos muçulmanos, né? Respeitando sempre as religiões, né? Discutindo o assunto com boa essência, tá bom? Então, olha só, mais um, veja só. Me acompanha aqui, tá bom? Vamos lá. Nós vamos começar aqui por esse vídeo aqui. Vamos acompanhar, olha só. Me acompanha aí.
4 curiosidades islâmicas sobre Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. A primeira, ele é o verbo de Deus, soprado no ventre virgem de Maria. Nasceu de mãe sem pai, de mãe virgem. A segunda, para nós muçulmanos, ele não é Deus, nem filho de Deus, mas um enviado de Deus. Vocês acabaram de ver o falso mestre muçulmano. Ele fala que Jesus não é o Filho de Deus. E ele não é Deus. Você está me compreendendo, irmão? Vamos continuar aqui. O mensageiro de Deus para as pessoas, para guiar as pessoas para a adoração a Deus. A terceira, acreditamos que Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, é o Messias. Ele veio e vai retornar para acabar com o anticristo, para reinar com justiça e paz. A quarta, acreditamos que ele subiu ao céu de corpo e alma vivo. Não morreu na cruz, está vivo. Vai retornar nos últimos dias e depois de cumprir a sua missão, ele morrerá naturalmente. Qual dessas curiosidades te chamou mais a atenção? Se você gosta desse tipo de conteúdo. Vocês estão entendendo, irmãos, a doutrina dos muçulmanos? Os muçulmanos, amados irmãos, são os anticristos. A nação dos anticristos que vai se reunir agora. Vai se reunir todas a religião, muçulmanos, judeus. Vamos lá. Ele fala que Jesus não é o Filho de Deus. Ele fala que Jesus não é Deus. Ele acredita que Jesus é o Messias. Mas, irmãos, aí há uma grande, contradição. Bom, se ele diz que Jesus é o Messias, porque a palavra Messias significa Deus conosco. Jesus era o próprio Deus conosco. Tá certo? Vocês estão entendendo, amados irmãos? Todo aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus são anticristos, tá bom? Eu vou aqui mostrar o texto para você. Olha só aqui, ó. Olha aqui para vocês, veja só, tá? Para vocês compreenderem que os muçulmanos são do reino do anticristo, tá bom? Vamos lá. Eu vou aqui, Mateus 5 e versículo 5. Olha só. Perdão, né? 1 João 5, versículo 5, diz assim, ó. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, os muçulmanos, os falsos mestres muçulmanos, esses profetas muçulmanos, eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. Vamos para mais, tá? 1 João 5, versículo 7, diz assim, ó. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Deixa eu ver aqui, ó. O versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Ok, amado irmão? Está aqui para você. Deus mandou seu Filho unigênito ao mundo. A própria Bíblia nos revela isto.
Vamos aqui para 1 João 4. 1 João 4, versículo 14. Olha só o que diz aqui. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar, veja bem. Irmão, isso é incrível, isso é muito incrível, tá bom? Vamos lá. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Pronto, amados irmãos, está aqui a provas bíblicas. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. Deus permanece em nós. Então Deus não permanece com os muçulmanos. O que eu estou falando, irmão, é bíblico, é o que diz a Santa Escritura. Mas aquele que confessa que Jesus é Filho de Deus, Deus está com esses aí. Esses são verdadeiramente, o povo de Deus. Tá bom? Vamos continuar. Depois eu vou trazer para os irmãos sobre os anticristos. São muitos os anticristos. Primeira parte de você conhecer o anticristo é quando eles negam que Jesus é o Filho de Deus. Tá certo? Pronto. Então, não adianta ele falar que reconhece que Jesus é o Messias, que Jesus ele veio, mas só que eles negam, irmão. Eles negam por sua palavra que Jesus não é Deus e que Jesus não é Filho de Deus. Vocês estão entendendo? Outra coisa, ele fala que Jesus não morreu na cruz. Irmão, pelo amor de Deus. Nós temos no Velho Testamento a prova, no Velho Testamento, que ele morreria. Vocês estão entendendo, amado irmão? Então, esses anticristos muçulmanos estão para distorcer, pisar na verdade. Tanto dos judeus que reconhecem Jesus realmente, de verdade, não todos os judeus, claro. Então, irmão, pelo amor de Deus, os anticristos já estão à mostras para vocês. Eles negam Jesus, tá bom? Vamos lá para outro vídeo aqui. Vamos para mais vídeo aqui, irmão. Vamos despertar o nosso povo, porque a união dos anticristos, dos reinos do anticristo, já vai se formar, tá bom? Vamos lá. Será que os muçulmanos acreditam na ressurreição de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele? Nós, como muçulmanos, acreditamos que Jesus está vivo no céu, de corpo e alma, e vai retornar nos últimos dias. Mas não acreditamos que ele tenha morrido. Portanto, ele não ressuscitou, subiu ao céu de corpo. Bom, vamos partir para essa outra parte aqui. Você veja, irmão, que os evangelhos, os ensinamentos, eles são realmente diabólicos. Tudo que vai de contra as escrituras é diabólico. Então, ele não acredita na ressurreição de Jesus. Isso significa que o que ele está ensinando, o que ele está pregando, é tudo em vão. É tudo em vão. Porque a Bíblia diz que se Cristo não ressuscitou, segue-se que o que nós pregamos é em vão. É tudo em vão. Mas na verdade não é em vão o que nós pregamos. Não é mentira o que nós pregamos. Porque nós cremos que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e depois subiu ao céu, vivo,
com seu corpo glorificado. A profecia dos apóstolos, as profecias dos profetas dos passados do Velho Testamento, que ele morreria e iria ressuscitar, dita pelos profetas, se cumpriu no Novo Testamento. Irmão, vamos acordar para o reino do anticristo que vai surgir já agora. A união de todas as religiões, muçulmanos, judeus, cristão, católico e assim vai. O intuito de ajuntar essas religiões vai ser contra os santos do Senhor, que não vai se apoiar a essa união, a essa lei que vai existir. O único propósito dessa união de religião com muçulmanos, com os anticristos, com os judeus anticristos, vai ser contra os santos do Senhor, contra os judeus que acreditam realmente em Jesus. Eles vão perseguir os cristãos, que são os remanescentes, e os judeus que acreditam em Jesus verdadeiramente. Os próprios judeus que carregam essa bandeira da estrela, a marca da besta, que representa o diabo, eles vão perseguir os seus próprios irmãos judeus que acreditam em Jesus, junto com as outras religiões. Isso vocês vão ver, porque o judeu já está apoiando aquele falso profeta que eu mostrei para você neste instante, a foto, o falso profeta, né, do Egito, que veio lá do norte. Irmãos, vamos acompanhar aqui, tá bom? Então, estou aqui mostrando para vocês. Corpo e alma está vivo e nós acreditamos no retorno dele. Também acreditamos que Jesus, que a paz de Deus esteja com ele mesmo seja o Messias. Para nós, essa é uma questão já definida por Deus. Só estamos aguardando. Bom, ele não crê que Jesus realmente é o Messias. Porque a palavra Messias significa Deus conosco. Porque ele mesmo nega. Ao mesmo tempo, ele mesmo nega o próprio Jesus. Que Jesus não é Deus. Vocês estão entendendo, irmão? Irmão, pelo amor de Deus, que doutrinas diabólicas são essas? Né? Que Deus tenha misericórdia. Nós não estamos para causar a guerra santa, não. Mas são eles que vão causar a guerra santa. A guerra santa, irmão, significa combate você sabe, perseguição ao povo santo do Senhor. A guerra santa será massacre, matança, perseguir e matar, será a guerra santa desse povo que vai se reunir com muitas religiões. Os cristãos estarão juntos também nessa união de religião. Os pastores estarão juntos. Vamos continuar o vídeo aqui. Ao retorno do Messias, para que ele restabeleça. Eu vou voltar um pouco aqui. Acreditamos que Jesus, que a paz de Deus esteja com ele mesmo seja o... Bom, como você veja, ele fala que ele acredita que Jesus realmente seja o Messias. Bom, como é que ele fala isso? Porque ao mesmo tempo ele nega o próprio Jesus. No vídeo que eu mostrei para você aí. Que Jesus não é Deus. Pelo amor de Deus, irmão. Então, a Bíblia fala de homens que falam aquilo que eles mesmos não entendem. Aí fala, né, doidice. Fala uma coisa aqui, depois fala outra aqui, e você não entende nada. Vamos lá.
Messias, para nós, essa é uma questão já definida por Deus. Só estamos aguardando o retorno do Messias para que ele restabeleça a justiça, a paz. Irmãos, o Messias que eles estão esperando é o falso Messias da terra, ok? Não é o do céu, não. Tá certo? Não, de maneira nenhuma, ok? Uma coisa que ele fala é que Jesus vai vir, o Messias vai vir e ele vai morrer. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Que loucura é esta? Pelo amor de Deus. Tudo fora das escrituras. Os muçulmanos, eles falam fora da escritura, inventando coisas. Não perca porque eu tenho o segundo vídeo que eu quero revelar profundamente sobre os muçulmanos e outros vários anticristos, né? E sobre os anticristos judeus. Esses que carregam a bandeira que tem o símbolo da estrela, tá bom? Vamos lá. Mas acreditamos também que ele, ao voltar, ele seguirá o Alcorão. Por quê? Porque o Alcorão é a última lei revelada por Deus ao profeta Muhammad, que revogou o Evangelho, revogou as demais escrituras anteriores. Bom, ele está dizendo que o profeta Maomé, que Deus deu o anjo deu a escritura, o Novo Testamento, e que abrogou, né? Aboliu a velha aliança, aboliu o Velho Testamento, né? Aboliu as leis. Irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Bom, vamos continuar porque eu tenho algo a revelar para vocês sobre o falso profeta Maomé. Eu tenho muito a revelar para vocês, tá bom? É importante você abrir seus olhos agora, porque já vai haver a união de religião por esse falso profeta do Egito que veio do norte dos Estados Unidos, esse que eu mostrei a foto para você. Nós vamos acompanhar vários vídeos. Eu já estudei esse falso profeta que vai reunir toda a religião. Eu já estudei ele e vou trazer vários vídeos para a gente acompanhar. Tá bom? Vamos lá. Então, a lei predominante agora é a lei de Deus que está no Alcorão Sagrado. Como você percebeu, existem várias convergências entre a religião islâmica e a religião cristã, entre os cristãos e os muçulmanos. Se você gosta... Bom, amados irmãos, a lei islâmica, os muçulmanos, se um ladrão roubar, é cortada a mão. Se o ladrão roubar de novo, é cortado o pé. É uma religião muito severa. Vocês estão entendendo? Existem coisas severas, né, no meio do islamismo dos muçulmanos. Leis severas que bota para o povo. Bem assim era a seita dos fariseus, os judeus. A pior seita que tinha, muito severa, era as dos judeus, do judaísmo, que tinha o nome de fariseus. Vocês estão entendendo? Bem assim é as leis severas do islamismo, tá bom? Então os verdadeiros cristãos não têm leis severas de castigo terrível para a pessoa, não, tá bom? Vamos acompanhar mais aqui. Vamos acompanhando aqui. Vamos lá. Sheikh, chegou uma pergunta aqui no teu Instagram. Salam aleikum. Sendo Allah o nosso pai e ele nos ama, por que ele colocaria seus próprios filhos no inferno? Bom, o alaikum salam. Essa é a resposta correta para esse cumprimento. Primeiro, nós não denominamos Deus como pai e nem nós como filhos de Deus. Nós evitamos essa... Sangue de Cristo tem poder. Sangue de Cristo tem poder
Pelo amor de Deus. O islamismo, a religião muçulmana, não tem Deus como o Pai. Pelo amor de Deus. Eles negam, irmãos, eles negam tanto o Filho como o Pai. É o que diz a própria Bíblia. A própria Bíblia diz sobre esses homens. Eles negam tanto o Pai como o Filho. Irmão, pelo amor de Deus. Irmão, quem foi que criou a gente? Quem criou a gente? Nós somos criaturas de Deus. Quem criou a gente, seres humanos, foi o próprio Deus. E Ele é o nosso Pai. E ponto final. Nós temos na Bíblia, no Velho Testamento, nós temos no Novo Testamento, vários versículos que Deus é o nosso Pai. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Conexão, essa correlação, nós temos Deus como Criador e nós somos criaturas de Deus. Então é uma forma de reconhecer a Deus como nosso Criador. Evitar a conexão de que Deus tenha ascendente, tenha descendente, tenha filhos. A segunda questão é, Ele não coloca as pessoas no inferno porque Ele gosta. Nós somos amados por Ele e por isso que Ele colocou a justiça entre nós e deu para cada um o livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio é que nós decidimos se queremos entrar no paraíso ou no inferno. Nós decidimos isso através da escolha das nossas ações. Deus é justo, então Ele vai julgar cada um de nós de acordo com o seu mérito, de acordo... Bom, os irmãos já viram aqui, tá bom? Os muçulmanos, eles negam o Pai, que é Deus. Eles não têm Deus como Pai. Pelo amor de Deus, irmão. Né? Pelo amor de Deus. Né? Então, Deus criou a gente do barro, soprou do seu espírito. E realmente, Deus é o nosso Pai. Tá bom? Essa tribo de Ismael, que vem da descendência de Ismael, misturado com o Egito, irmão, se acorde para os anticristos. Né? Vamos acompanhar mais aqui. Entendeu, irmão? As doutrinas são realmente estranhas, diabólicas. Vamos para mais. 4 curiosidades islâmicas sobre Jesus, que a paz de Deus esteja com Ele. A primeira, Ele é o verbo de Deus, soprado no ventre virgem de Maria. Nasceu de mãe sem pai, de mãe virgem. A segunda, para nós muçulmanos, Ele não é Deus, nem filho de Deus, mas um enviado de Deus, um mensageiro de Deus para as pessoas, para guiar as pessoas para a adoração a Deus. A terceira, acreditamos que Jesus, que a paz de Deus esteja com Ele, é o Messias. Ele veio e vai retornar para acabar com o anticristo, para reinar com justiça e paz. A quarta, acreditamos que Ele subiu ao céu de corpo e alma vivo. Não morreu na cruz, está vivo. Vai retornar nos últimos dias e depois de cumprir a sua missão, Ele morrerá naturalmente. Qual dessas curiosidades te chamou mais a atenção? Se você... É doutrina, irmão. Doutrina diabólica. Pelo amor de Deus. Que Jesus não morreu na cruz. Que Jesus vai vir, o Messias vai morrer, pelo amor de Deus. Né? E é por isso que o Francisco, evangelista, ele fala que Jesus não morreu na cruz, porque são ensinamentos de muçulmanos, são ensinamentos dos anticristos, que o Francisco, evangelista, ele aprendeu que Jesus não morreu na cruz. Vocês estão entendendo que as doutrinas dos anticristos já está se espalhando, que Jesus não morreu e que não sei o quê. Pelo amor de Deus, irmão. Vamos lá. Vamos para outra aqui. Deixa eu ver isso aqui, eu já botei. Deixa eu ver. Será que os muçulmanos acreditam na ressurreição de Jesus, que a paz de Deus esteja com Ele? Bom, isso aqui eu não botei. E é exatamente, irmãos, né? Aquele povo que não acredita na ressurreição de Jesus, né? Então, o que ele está ensinando, o que ele está pregando é tudo em vão. É tudo em vão porque ele não crê na ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, ele subiu vivo com o seu corpo para o céu e voltará para destruir, né, todos os inimigos, né?
Vamos lá. Olha só essa parte aqui. Nós temos o sábado como dia principal. O sábado realmente é o dia do Senhor que Deus abençoou, ok? Nós temos a igreja católica que diz que é o domingo. O dia do Senhor é o domingo. Isso é seita. Nós temos os muçulmanos, o dia dos muçulmanos, o dia do Senhor é a sexta-feira. Irmão, pelo amor de Deus. Vamos lá, acompanha aqui, ó. Sheik, chegou uma pergunta aqui no Instagram. Por que a sexta-feira é um dia especial para os muçulmanos? A sexta-feira, ela é considerada o feriado semanal dos muçulmanos. Por isso que a oração semanal para os homens é obrigatória e tem que ir para a mesquita, como se fosse o sermão dos católicos de domingo. Ok? Os judeus, eles se reuniam, né, no sábado. Já os pagãos se reúnem no domingo. Já os outros, falsas religião, que é os muçulmanos, se reúnem na sexta-feira. Logo nesse dia, né, sexta-feira, que Jesus, né, morreu ali. Né? Mas os discípulos, eles comemoravam a ressurreição de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Ok? Então vamos lá. Que Deus criou os céus e a terra em 6 dias. Começou no sábado e acabou na quinta-feira. Bom, irmão, pelo amor de Deus. Ele está dizendo que Deus começou a fazer a terra e tudo. Deus começou a fazer no sábado, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Irmão, que loucura é essa? As doutrinas dos muçulmanos são tudo fora da Bíblia Sagrada, irmão. Eles pervertem os evangelhos por causa de Maomé, o falso profeta, que diz que recebeu as leis do Senhor, pelo amor de Deus. Vou repetir aqui, ó. Ele diz que Deus começou a fazer no sábado e terminou na sexta-feira. Pelo amor de Deus, irmão. Distorce mesmo o Velho Testamento, né? Porque a briga dos muçulmanos contra os judeus, que mantém, né, o Velho Testamento, e temos os judeus verdadeiros, que têm o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, esses judeus que só têm o Velho Testamento, já os muçulmanos só têm o Novo Testamento. E esse Novo Testamento dos muçulmanos são diabólicos. É coisas que, irmão, é terrível. É tudo ao contrário ao Novo Testamento. Então eles contam a história de Jesus diferente, criado. Eles criam. Está entendendo? Então esses falsos judeus que só têm o Velho Testamento é a imitação dos muçulmanos, que só tem uma parte só. Ok? Não tem as duas alianças. Os muçulmanos não têm as duas alianças, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Os falsos judeus, que carregam aquela bandeira da estrela, eles não têm as duas alianças, só tem o Velho Testamento. Mas nós, verdadeiro cristão, nós temos as duas alianças, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Juntou e se tornou em forma de ordenança. Né? Vamos lá. Porque Deus criou os céus e a terra em 6 dias. Começou no sábado e acabou na quinta-feira. Na sexta-feira, no sétimo...
Você está vendo? É tudo, irmão, é tudo ao contrário à Bíblia Sagrada, né? Deus, ele criou no primeiro dia da semana. Deus começou a criar os céus e a terra no primeiro dia da semana. Não foi no domingo, não. Não foi no domingo. Deus não chamou o primeiro dia de domingo, não. Deus criou, foi no primeiro dia da semana. Depois vem segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e sétimo dia. Deus terminou sua obra no sábado, no sétimo dia. Irmão, pelo amor de Deus. No dia, Deus criou Adão na última hora da sexta-feira, antes do pôr do sol. Então, esse dia, em homenagem ao ser humano, Deus colocou esse dia como sendo o feriado semanal dos muçulmanos e nós devemos ir para a mesquita, os homens, né, devem ir para a mesquita adorar a Deus nesse dia, na hora do sermão, mas... Então é aqui que você vê, entendeu, irmão? Né? Os pagãos se reúnem no domingo, os pagãos, só no domingo. Os muçulmanos se reúnem só na sexta-feira. Já as seitas, né? Já outros se reúnem só no sábado. Então essa briga, eles brigando por causa de dia, de se reunir, brigando por causa de dias, que só traz confusão e contenda. Nós, verdadeiros cristãos, os remanescentes, nós adoramos a Deus todos os dias. Vamos para a igreja na segunda-feira, vamos, né? É todos os dias, seja no sábado, seja no sábado, no sétimo dia, seja no primeiro dia da semana, tá? Nós adoramos a Deus todos os dias, não importa se o culto é na quinta-feira ou na segunda-feira, não importa, seja no sábado, seja no primeiro dia da semana, nós vamos adorar a Deus, seja qual dia for, nós vamos adorar a Deus. Por exemplo, se a minha igreja só fosse no primeiro dia da semana, se fosse só no primeiro dia da semana, eu ia adorar a Deus. Eu não estou para adorar dias de terra, não. Se for para adorar a Deus no primeiro dia da semana, eu vou adorar a Deus todos os dias no primeiro dia da semana. Se for só no sábado, eu vou adorar a Deus. Se for só na segunda-feira, eu vou adorar a Deus. Mas nós adoramos a Deus a todos os dias. Os verdadeiros remanescentes não estão para brigar, causar contenda, confusão por causa de dias, não. Ok, mano? O que importa é nossa mente estar consciente que verdadeiramente, o dia do Senhor é o sábado. Mas nós não podemos estar idolatrando, tendo o sábado como Deus, tendo o sábado como salvação. Não. Não cause confusão, perda de vidas por causa de brigas, de dias, festa. Ok? Vamos lá. Nada impede que a pessoa trabalhe, que o muçulmano trabalhe. Só não pode nesse horário da oração. Fora isso, não há problema nenhum. E é um dia... Bom, vamos para outro vídeo aqui. Tá bom, irmão? Então, como eu já falei para vocês, os muçulmanos são anticristos. Os judeus que não acreditam em Jesus são anticristo. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Aqueles judeus de pretos, dos chapéus de preto, que carregam a bandeira da estrela, eles são os anticristos. Eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. Vocês estão entendendo? A união dos anticristos já vai se formar. As igrejas do sistema já carregam essa marca, a bandeira dos anticristos, que é a bandeira de Israel. É a bandeira dos anticristos. Irmão, se acorde. As igrejas já estão marcadas. Vocês estão entendendo?
Vamos lá. E esse falso profeta do Egito que veio dos Estados Unidos, que eu já mostrei para você a foto, Abdullah não sei o que, Abdullah não sei o que, ele vai reunir os muçulmanos, os falsos cristãos e os judeus, exatamente, que são os anticristos judeus, vai estar reunido com esse falso profeta, Abdullah não sei o que, né? Que a gente vamos falar sobre esse falso profeta. Irmão, você vai ver que coisa terrível ele fala. Ele vai causar a guerra santa. O intuito de reunir as religiões é para perseguir realmente o povo santo de Deus, como eu já falei. Perseguir os verdadeiros judeus. Os próprios judeus vão perseguir os seus próprios irmãos, aqueles que acreditam em Jesus realmente. Compreenderam? Porque no Velho Testamento, irmãos, os próprios judeus perseguiram os seus próprios irmãos, perseguiram o de Judá, mataram. Os próprios judeus se reuniram com os inimigos para poder perseguir o povo de Judá, os seus próprios irmãos. Matou, prenderam muitos. É exatamente o que vai acontecer nesse fim dos tempos. Esses mesmos judeus, eles vão se unir aos inimigos para vir contra os cristãos e o seu próprio povo, que são judeus, que acreditam em Jesus, que são os messiânicos. Só que todos que dizem que é messiânico, nem todos, irmão, falam a verdade. É realmente de Deus. Depois nós vamos falar sobre isso aí. Muitos dos judeus que dizem ser messiânico, apenas eles estão usando o nome de Jesus, que crê em Jesus. Mas o único intuito desses falsos judeus messiânicos é introduzir outros evangelhos, heresia para vocês. Então nós vamos trabalhar depois sobre isso também, sobre os dois judeus messiânicos, fora o anticristo, né? Os judeus anticristos, fora eles. Vamos falar sobre os judeus messiânicos, porque os anticristos judeus, eles vão se infiltrar como um judeus messiânico para introduzir heresias. Vocês estão entendendo? Sejam sábios, irmão, desse fim dos tempos. Bom, vamos lá acompanhar o restante aqui. Que os irmãos não percam o vídeo que eu vou trazer completo sobre a história realmente de Ismael e sobre Isaac e sobre Agar. Vou trazer o verdadeiro evangelho sobre essa história, tá bom? Vamos aqui, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu botei isso aqui. Eu fiz um vídeo falando sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo para os muçulmanos? E disse que é o anjo Gabriel, que é incumbido de trazer a mensagem, a revelação. Irmãos, é muita loucura, irmão. Tudo que esse falso mestre, profeta fala, é ao contrário à Bíblia Sagrada. Ele diz que o Espírito Santo é o anjo Gabriel. Pelo amor de Deus. É tudo ao contrário às Escrituras. Esse falso profeta, Abilá, não sei o que, o que ele fala, irmão, também é ao contrário às Escrituras Sagradas. Aquele falso profeta que eu mostrei para você a foto, Abilã, não sei o que, ele fala mal do apóstolo Paulo. O intuito desse falso profeta, irmão, é juntar as religiões para vir contra realmente os santos do Senhor. Isso vocês vão ver lá na frente. Vamos lá, olha só.
todos os profetas e também trouxe a boa notícia para Maria sobre a concepção de Jesus. E algumas pessoas ficaram intrigadas, ou parece que deu a entender que Maria, que a paz de Deus esteja com ela, também fosse uma profetisa, fosse parte dos profetas. E na realidade não. Maria, que a paz de Deus esteja com ela, não é uma profetisa dentro da religião islâmica, mas uma mulher nobre, a mulher mais pura, mais devota que houve sobre a face da terra. Porém, Deus enviou a ela o anjo Gabriel, o Espírito Santo, para dar-lhe a boa notícia de que ela conceberia Jesus através do verbo de Deus, sem a interferência de nenhum homem. Então, Bom, vocês estão vendo como eles criam outra história. Eles pegam o texto da Bíblia e eles criam outra história. Heresias. O próprio anjo Gabriel falou: Maria, tu conceberá do Espírito Santo. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Se acorde para os anticristos. Pelo amor de Deus. Esclarecer para as pessoas, para que não fique nenhuma dúvida. A Virgem Maria, ela não é uma profetisa, mas o anjo Gabriel veio até ela na forma de um homem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me siga nas redes sociais. Ok, mais irmãos. Então, parece os anjos, parece uma ovelha, mas não se engane. Não se engane. Você não pode cair na lábia porque é bonzinho, porque fala de caridade, fala coisas boas. Você não pode cair. Vocês têm que ver o que prega, se está de acordo com o Evangelho Sagrado. Ok? É isso que você tem que ver. Temos que respeitar, a pessoa do muçulmano. Respeitar a pessoa, Mas nós temos que discutir o assunto com boa essência, respeitando a pessoa, qualquer religião. Nós temos que defender a nossa fé. O apóstolo Paulo, quando ele via que não era segundo o evangelho da Bíblia, ele discutia com os helenistas, discutia ali falando do assunto com boa essência, discutindo o assunto, falando a respeito do verdadeiro evangelho. Então, quando nós vimos que não é segundo o evangelho, nós vamos discutir o assunto, ok? Com eles, discutir o assunto com eles, para nós defender o nosso Jesus, dos muçulmanos que contradizem o próprio Jesus. Eles criaram outro Jesus, irmão. Os muçulmanos e outras religiões, eles criaram outro Jesus, diferente da Bíblia Sagrada. Um Jesus que não morreu, Um Jesus que não morreu. Irmão, pelo amor de Deus, vocês não devem acreditar em outro Jesus, dos muçulmanos, diferente. O nosso Jesus e o nosso Deus, o nosso Pai, é o da Bíblia Sagrada. E ponto final, tá bom? Vamos lá. Vamos para outro vídeo aqui. Então, estou aqui alertando os meus irmãos remanescentes. Apesar que muitos dos cristãos, eles vão cair, eles vão se ajuntar à união de religião, eles vão se ajuntar. Mas os verdadeiros cristãos remanescentes, eles não vão se ajuntar aos anticristos, à união de religião. Vocês estão entendendo? E já está preparado, viu? Os pastores já estão preparando as ovelhas para essa união de religião. Vocês estão entendendo? Pois é. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu botar isso aqui. Vamos lá, acompanhando aqui.
Essa questão de que todo árabe é muçulmano, e essa correlação ela não é correta. Por quê? Porque os árabes muçulmanos são uma parte dos muçulmanos. Exato. São uma parte pequena, não chega a 25% de todos os muçulmanos que estão hoje. Porque a religião é uma religião de convicção. Então quem quiser pode participar, pode se converter a ela, tendo que seguir esses preceitos. Então muçulmano é mais abrangente que árabe, porque nós temos árabes judeus, árabes cristãos, árabes muçulmanos, árabes ateus. Então os árabes são de diversas ideologias. E muçulmanos, nós temos muçulmanos árabes, brasileiros, americanos, europeus. Né? E nós temos aí árabes, né? Árabes. Como ele acabou de falar, né? Tem ateus árabes. E o Fábio, né? O ateu Fábio, professor Fábio de Oliveira, ele carrega símbolos do Egito, né? Como se parece que ele é da descendência de Arábia, Egito, né? Que são pessoas que mal, né? O Egito eram pessoas mal, que escravizava o povo de Deus, tomava as terras, matava inocente o povo arábio do Egito, né? E o ateu Fábio, ele carrega os símbolos do Egito. Por isso que ele é mau, ele é mau, arrogante e terrível, né? O ateu Fábio, o anticristo ateu Fábio de Oliveira, que diz que era pastor. Eles são anticristo. Todos esses ateus, eles são anticristo, que diz que era pastor, que era ombreiro. Esses ateus que saíram do nosso meio, eles são anticristo. Ateus que não acreditam em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus ele veio, são anticristo. Irmão, a Bíblia fala de muitos anticristos. Então os anticristos que eu já falei para você são os judeus de Israel, aqueles de preto que não acreditam em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é Deus. Esses são anticristos, esses judeus. Temos os muçulmanos, da descendência de Ismael, são anticristo. Os ateus são anticristo. Falando bem claro, todo aquele que não crê que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, esses são a turma dos anticristos, tá bom? Eles negam o soberano Deus. Eles negam também o soberano Filho de Deus, que é Jesus. Ok? Depois eu vou trazer na Bíblia sobre esse tema para você saber completo realmente dentro da Bíblia quem são os anticristos nesse fim dos tempos e como houve desde lá atrás anticristos. Homens dizendo que era o Messias, já vinha lá atrás, no nosso tempo também. Vou mostrar para você depois. Vamos lá. Isso nós estamos falando hoje, mas no passado, né, essa questão de que todo... Vamos lá aqui, a gente... São vários vídeos aqui. Vamos entrar na Bíblia Sagrada sobre a história de Isaac e Ismael, tá bom? Os verdadeiros cristãos vão seguir a Bíblia Sagrada até o fim. Tanto o Novo Testamento como o Velho Testamento. Nós temos as duas alianças, tá bom? Vamos lá aqui. Sheik, chegou uma pergunta aqui no teu Instagram. Salam aleikum. Sendo Allah o nosso pai e ele nos ama, por que ele colocaria seus próprios filhos... Isso aqui eu já passei, né? Já botei, né? Pera aí. Eu já botei esse daqui. Pera aí, rapidinho aqui. Deixa eu ver esse daqui, se eu já botei. Será que os muçulmanos acreditam na ressurreição de Jesus, que a paz de Deus tem? Bom, agora, irmão, vamos agora para a história de Ismael, né? Que ele vai falar sobre a história de Ismael. Vamos lá. Eu peço aos irmãos que me acompanhem o segundo vídeo, tá? Nós vamos conhecer verdadeiramente, né, a história de Ismael.
Está aqui já tudo pronto. Está aqui os capítulos e versículos de Gênesis. A história de Abraão, de Agar, Sara, Isaac e Ismael. Você vai conhecer o verdadeiro evangelho, tá bom? Vamos lá, olha só aqui, ó. Salam alaikum. Muitos... Sim, relembrando aqui, aos irmãos do Kawai, que vocês acompanhem todos os capítulos deste vídeo aqui, né? Porque eu vou ter que cortar, né? Porque tem que cortar e fica um monte de capítulo. Que vocês acompanhem todos os capítulos para que vocês compreendam e se acordem para o reinado dos anticristos que vão se unir, tá bom? Vamos lá. Estão perguntando sobre o feriado do sacrifício em árabe, Eid al-Adha, que é o maior feriado dos muçulmanos. E quando é que ele ocorre? Quando é que acontece? Sempre no ápice do Hajj, é o ponto mais alto da peregrinação a Meca, que todo muçulmano tem que fazer uma vez na vida se tiver condições física e financeira. Então, o que é a peregrinação a Meca? A peregrinação a Meca é um ritual de visitação de várias localidades, alguns rituais dentro da mesquita de Meca e outros aos arredores de Meca. O que são esses rituais? Na realidade, é reviver, estudar, vivenciar a história profética, porém na prática. Vivenciar a história colocando-a na prática. Então, visitando esses locais e fazendo esses rituais que vários profetas e várias pessoas da história fizeram. Então, passaram por esse local, nós fazemos o mesmo ritual. Aconteceu tal fato aqui, nós fazemos o ritual de reviver essa prática deles e essa presença deles. Então, por exemplo, você tem um local em Meca chamado Arafah, aos arredores de Meca, que se chama Arafah. Então, é o local onde Adão e Eva, depois que vieram do paraíso, quando desceram do paraíso e vieram para a terra, eles, cada um desceu no local e foram se buscando até que se encontraram nesse local chamado Arafah. E Arafah significa reconhecimento. E lá eles reconheceram seus pecados, reconheceram o seu erro e pediram perdão a Deus. E Deus aceitou, perdoou Adão e Eva. Então... Não. Irmãos, como eu falei para vocês, amados irmãos, que a história dos muçulmanos, dos falsos mestres, profetas muçulmanos, são sempre inventadas, ao contrário à Bíblia Sagrada. Eva e Adão, eles reconhecem que pecou contra Deus, foi no jardim do Éden. Pelo amor de Deus, irmão. É tudo ao contrário à Bíblia Sagrada, né? Vamos lá. Eles trabalham igual aos padres, aos papas, aos católicos. Os muçulmanos é igual aos pagãos, aos católicos, os padres que modificou a lei de Deus, modificou a palavra de Deus. Ok? Bem assim são os muçulmanos, os mestres muçulmanos modificaram a Bíblia Sagrada. É estranho demais, irmão, o que eles falam. Nós fazemos esse ritual de visitação de Arafah. Também temos o dia do sacrifício. Por que ele se chama sacrifício? Porque nesse dia, por isso que ele é o feriado mais importante do Islã, porque nessa data o profeta Abraão, ele era casado com
com Sara, e Sara tinha uma escrava que foi dada pelo rei Vá olhando a história, né? Do Egito. E ela tinha essa escrava, que se chama... Bom, irmão, eu não tenho lembrança, né? Eu não tenho lembrança, eu tenho que voltar para se lembrar, para ver realmente, né? Mas o que eu acabei de ler é que Abraão, ele comprava escravo, né? Ele comprava escravo, seja do Egito, seja de onde for, né? Então eles compravam escravos. Melhor do que os escravos está na mão de gente mal, que maltratava, né? Então Abraão, ele comprava escravo. Então eu não tenho lembrança que foi o rei do Egito que deu a escrava Agar. É preciso, irmão, examinar as escrituras, né? Para não falar besteira, né? Então depois eu vou dar uma pesquisada ali. Vamos lá. Se chamava Agar. Abraão tinha a sua esposa, Sara, e até os 80 anos ele não tinha conseguido ter um filho. E ele desejava muito ter um filho. E Sara era estéril, ela não conseguia, ela via essa ansiedade, ela via... Irmãos, ele conhece as histórias do Velho Testamento. Ele conhece a história do Velho Testamento. Mas só que eles modificam, eles contam ao contrário, né, aos judeus, né? Desse desejo, na realidade, de Abraão em querer ter um filho. Então, o que ela fez? Ela deu essa escrava para Abraão, que a tomou como esposa e teve relações com ela como sua esposa, e ela gerou um filho chamado Ismael, que é o primogênito do profeta Abraão. A partir daí... Estou passando o telefone para alguém que demonstra o amor de Jesus Cristo em sua vida todos os dias. Estou passando o telefone para alguém... Deus ordenou que Abraão levasse a Agar, a sua esposa Agar, e o seu filho primogênito, Ismael. Até então Isaac ainda não tinha nascido, e para que levasse para um local chamado deserto de Parã. Isso na Bíblia é citado, deserto do Parã, né? Para nós, Meca, nós muçulmanos chamamos de Meca. Então lá se estabeleceram, e houve várias, tem um vídeo que fala sobre isso, basta procurar sobre a história do Hajj, a história da peregrinação, no meu canal do YouTube, pode procurar lá, e vai ter essa história com mais detalhes. Então lá se estabeleceram, e aí Ismael foi crescendo lá, e sempre Abraão visitava. Depois disso, ele teve um filho com Sara, através do milagre que Deus concedeu a Sara e a Abraão, para que eles tivessem um filho juntos, que se chamou Isaac. Mas isso bem depois de Abraão ter o seu filho primogênito, legítimo, com Agar, que era Ismael. E quando ele já na pré-adolescência, Deus ordenou, fez uma prova com Abraão de que ele deveria sacrificar o seu filho, e ele viu por 3 dias seguidos que ele sacrificava o seu filho Ismael. Então ele foi e consultou Vocês estão entendendo, irmão? Como eles pervertem o próprio Torá, né? O Torá. Dizendo que Abraão foi sacrificar, foi Ismael. Aonde é que está na Bíblia isso aí? Não tem. Então eles inventam, né? Vamos lá.
Abraão, falou com seu filho, e tem uma história muito emocionante nisso, toda essa história é muito emocionante. Se Deus quiser, a gente fala isso num outro vídeo. E Ismael se submeteu à vontade de Deus, se entregou à vontade de Deus, e quando foi levar o seu filho, e eles já estavam em Meca, então eles estavam em Meca, não era na Palestina, onde estavam em Meca, onde Ismael e a mãe Agar viviam. E quando ele foi lá, e aí foi sacrificar o seu filho aos arredores de Meca, e Deus, quando ele realmente mostrou que ele estava realizando a ordem de Deus, Deus impediu que Abraão sacrificasse seu filho, e no lugar ordenou o anjo que trouxesse um cordeiro, e esse cordeiro foi sacrificado no lugar de Ismael, e isso passou a ser um ritual, e passou a ser o ápice, o feriado dos muçulmanos, e todo ano esse ritual ele acontece, e os peregrinos vão para esse local, e revivem essa história emocionante da história, essa prova de fé de Abraão com seu filho primogênito Ismael, e os cordeiros, os bois, tudo que é sacrificado ali, a carne é distribuída aos necessitados em todos os lugares. Bom, aquele sacrifício que Abraão fez a Deus, ali do cabrito, foi oferecido somente ao próprio Deus, né? Não foi distribuído para os pobres, os necessitados, não. Irmão, então ele, pelo amor de Deus, né? Então eles criam. Eles pegam esse sacrifício do cabrito ali, eles criam e faz o mesmo para distribuir para os necessitados. Irmão, pelo amor de Deus, é uma contradição tão grande que eu nunca vi na vida das doutrinas dos muçulmanos, né? Do mundo. A carne é preservada, é refrigerada e é levada em segurança, saudável para as pessoas comerem, pessoas necessitadas ao redor do mundo. E passou a ser o ápice da peregrinação, passou a ser o feriado mais importante dos muçulmanos. Para nós muçulmanos, o filho oferecido em sacrifício é Ismael e não Isaque. Por quê? Porque para nós o filho primogênito é o primeiro filho. Qual que é o primeiro filho de Abraão? Sem dúvida alguma é Ismael. Não existe uma pessoa, um historiador, não existe nada na história que vá desmentir isso. Ismael é o primeiro filho de Abraão e é um filho legítimo, porque se falar que é um filho que não é legítimo, estamos acusando Abraão, o pai dos profetas, o Khalil de Deus. Khalil significa o amigo de Deus. Estamos acusando de adultério, porque ou o filho é legítimo ou ilegítimo. Se é legítimo, é dentro das normas, dentro da bênção de Deus, dentro das normas que Deus estabeleceu. Se é ilegítimo, é adultério. Então imagine que, se você falar que é ilegítimo, estamos acusando Abraão de adultério. Imagine o maior dos profetas, ou o pai dos profetas, ser acusado de adultério. Me amparo em Deus dessas palavras. Me proteja em Deus de falar ou de pensar algo assim de um profeta escolhido por Deus. E se eu acuso Abraão disso, estou colocando em xeque a escolha de Deus. Então é muito perigoso isso. E isso está em árabe. No Alcorão temos a escritura original em árabe que fala sobre isso. Então, para nós muçulmanos, o primogênito é... Ok, mano. Então,
o Alcorão, a Bíblia deles, né, são falsas, né? Então tem essa história lá na Bíblia deles, né? Então é uma história inventada, né? Eles acreditaram no Maomé, o Maomé que inventou, que recebeu de Deus aí a lei, o Alcorão, ok? Vamos lá. Então é o que a Bíblia diz, né? Que eles acreditam mais nos homens do que no próprio Deus. Então eles vão mais pelo profeta Maomé. Acreditam no profeta Maomé, daqueles Alcorão que ele recebeu, pelo amor de Deus. Tudo estranho, né? Fora da Bíblia. Ismael e não Isaac. Porém, para nós, tanto Ismael quanto Isaac são profetas de Deus. São abençoados por Deus. Filhos... Não. Ismael não foi profeta. Ismael não foi profeta. Ismael se tornou, né, uma nação ali de príncipe e guerreiro, flecheiro. Ismael não era profeta, não, tá? E nem Isaac era profeta. Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Um grande profeta. E de Isaac veio Jacó, né? E tantos outros profetas, descendentes de Isaac, Ishaq em árabe. Portanto, são filhos abençoados, porém, no contexto, quando a gente fala sobre o filho que foi oferecido em sacrifício, não há dúvidas que seja Ismael, porque ele é o filho legítimo, primogênito de Abraão. Que Deus guie a todos, que nos abençoe e que nos mantenha sempre. Bom, vamos lá. Bom, o que ele acaba de falar sobre que Ismael é o primogênito, tudo bem, ok. Nós não vamos dizer que é mentira. Claro que é verdade. Mas eu quero dizer para o falso mestre muçulmano, que a promessa que Deus fez foi para Ismael ou foi para Isaac? A promessa do filho foi Ismael ou foi Isaac? Então, não importa, irmão, que seja primogênito. O que importa foi a promessa que Deus fez a Abraão, que a sua descendência vem de Abraão. A promessa vem da descendência de Abraão e não de Agar. Vamos botar aqui logo. E não de Agar, de Ismael. Então a promessa tinha que ser de Abraão, descendente de Abraão, o filho da promessa. Tenho que ter vindo de Abraão. Mas só que veio um filho da carne, o filho da carne. Irmãos, não perca, como eu vou trazer já o vídeo para você, completo, sobre a história de Sara, Abraão, Agar e Ismael. A história completa. Porque é importante vocês ir para a Bíblia Sagrada, para conhecer o verdadeiro Evangelho. Tá bom? Ok? Porque se depender desses agnósticos, né? Tem cristão agnóstico, homens agnósticos, né? Como é que chama? Esses evangelhos agnóstico, né? É um nome complicado. Esses evangelhos agnósticos são invenção, são coisas fora da Bíblia. Coisas fora da Bíblia. Na Terra existem vários religiosos dos evangelhos dos agnósticos, que falam coisas sem estar na Bíblia, sem estar na Bíblia Sagrada. Para eles, a Bíblia não é muito importante assim. Tem que ter outra coisa.
acima da Bíblia. Mas eles usam as história estranha, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Então, deixando bem claro para os irmãos, vocês acabaram de ver que eles são os anticristos, os muçulmanos. A descendência de Ismael não foi contada, não seria contada como filhos da promessa. Vocês estão entendendo? O filho da promessa veio da descendência de Abraão. O sacrifício que foi feito ali, que Abraão ia fazer o sacrifício do seu filho, foi Isaque, o filho da promessa. Mas o outro filho de Abraão, que faz parte do sangue de Abraão, veio da carne. Então nós, verdadeiro cristão, remanescente, nós somos do filho da promessa, do Espírito, e não do filho da escrava H, que veio da carne. Então os irmãos vão entender todo o mistério sobre Ismael, tá bom? Vou trazer todo o mistério para você compreender que a descendência de Ismael não faz parte da promessa. Que promessa? Salvação. E hoje, até hoje, essa descendência de Ismael, que são os muçulmanos, eles negam o próprio Deus, negam o próprio Filho. Até dizer que Deus não é o nosso Pai, o próprio muçulmano. Irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Bom, o irmão vai acompanhar, tá bom? Bom, outra coisa, irmão, outra coisa. Camila Barros, ela defende a escrava H. Defende a escrava H. E despreza, fala mal de Abraão, fala mal de Sara, Camila Barros. Por quê? O que é que você vê nisso? Irmãos, esses povo, essas tituladas missionárias, pastora, como Camila Barros, ela vai levar muito cristão a se unir com os anticristos, com os descendentes de Ismael, os anticristos. Por isso que Camila Barros defende a H, porque ela já faz parte, Camila Barros, do sistema. Irmão, se acorde nesse fim dos tempos, tá bom? Eu peço aos irmãos que não percam o segundo vídeo e vocês vão conhecer toda a verdade sobre a história de Ismael. Tá certo? Você vai conhecer toda a verdade da história de Ismael e Isaque. Tá bom? Bom, irmão, se desperte em nome de Jesus. Se desperte. Apesar que muitas nação, muitos dos que dizem ser cristão, eles vão se unir à nação dos anticristos. O que eu estou falando aqui é verdade. Vocês vão ver os que dizem ser cristãos se unirem a essas unidades de religião. Vocês estão entendendo? Por que é, irmão, por que é que muitos dizem assim? Vamos manter a paz com todos, vamos manter a paz com todos, vamos fazer a pacificação com todos. Irmãos, quando você vê isto, alguém dizendo que é para ter paz com todos, para ter pacificação, ser pacificador com todos, aí vocês já estão vendo a união de todas a religião. Porque o reino do anticristo, realmente ele vai fazer isso. Ele vai fazer a pacificação com todos. Vai ter paz com todos, vai reunir todas a religião.
para que ninguém fique brigando, exatamente. O anticristo, o falso profeta, ele já vai reunir, fazer a pacificação com todos. Então, quando você vê alguém falar, vamos ter paz com todos, deixe de ficar brigando, deixe de ficar discutindo sobre a Bíblia, sobre a lei. Irmão, essas pessoas já estão preparando as pessoas para realmente reunir com todas a religião. Então essas pessoas já está fazendo parte do reino do anticristo, da união de todas as religiões que vai haver. Vocês estão entendendo? Então, quando você vê alguém falar, vamos ter paz com todos, vamos se unir, abra do olho, porque essa pessoa, irmão, que está falando isso, já está, vocês estão entendendo? Eles estão preparando já as pessoas para se unir a todos, fazer a paz com todos. E é realmente o que esse falso profeta, Abilá, não sei o que, vai fazer, e já está fazendo. Então você abra dos seus olhos para esses irmãos que já está publicando, ensinando a se unir, a fazer paz com todos, porque é realmente o que o falso profeta, o anticristo, também ele vai fazer. Ele vai fazer a paz com todos, vai reunir todas a religião como um povo só. O reino do anticristo vão fazer isso. Assim como os muçulmanos, ele quer unir. Irmão, se acorde em nome de Jesus, tá bom? Apesar que realmente os que dizem ser cristãos, eles realmente vão fazer a paz, se unir com eles, com várias religiões, como um povo só. Vão ser enganados pelo que vem aí. Tá? De fato, realmente, muitos vão se unir, vai ser enganados. Vão cair na lábia dessas doutrinas dos muçulmanos, dos falsos judeus, do reino dos anticristos. Isso vocês vão ver lá na frente, né? A união, ok? Então vamos se acordar, porque os que fazem parte do reino do anticristo, de união com todos, fazer paz com todos, eles já estão aqui na internet. Não brigue, não discuta a Bíblia, não discuta sobre a lei. Esses já estão preparados. Parece que eles vão se unir, vai se unir realmente ao reino do anticristo. Vocês estão entendendo? Irmão, nós temos sim que discutir sobre a lei de Deus, sobre a palavra de Deus. Porque o diabo está enganando a muitos com falsos evangelhos. Está pervertendo a Bíblia Sagrada. Quem é que vai defender a Bíblia Sagrada? Quem? Quem vai para a guerra? Quem vai para a guerra para defender a Bíblia Sagrada? São os remanescentes. Os remanescentes vão para a guerra, lutar na guerra com bom ícito. Então nós temos que ir para a guerra, fazer a guerra com bom ícito, respeitando cada pessoa. Nós temos que tratar, irmão, do assunto bíblico, com respeito e respeitando a pessoa. Continue soldados de Deus, continue soldados de Cristo, valente até o fim, lutando, indo para a guerra, para lutar e desfazer as doutrinas de Satanás, tá bom? Ok? Então, quem ensina para você que não é para fazer a guerra,
que não sei o quê, não fique brigando por causa de lei, por causa de Bíblia. Cuidado com esses religiosos. Ok, amado irmão? Temos que ter cuidado de se despertar para os falsos irmãos. Para os falsos irmãos. Se você se cala, as pedras clamarão. Na Bíblia nós somos também chamados de pedra, tá, irmão? Vou mostrar para você depois. Na Bíblia, nós também somos chamados de pedra. Então, se essa pedra aqui, o irmão, se cala, Deus vai usar esta pedra aqui para falar. E o irmãozinho que se calou, que se acovardou, se não se arrepender para ir para a guerra, para lutar, defender o Evangelho, esse não irá ser salvo. A Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino do céu. Tem muito cristão se acovardando. Vocês estão entendendo, irmão? Estão se acovardando. Então, quando um cristão se cala, Deus vai usar este aqui para poder combater as heresias, os ensinos de demônio. Ok? Bom, irmãos, que Deus, né? Ali é figurado, né? Quando fala, se você não fala, Deus usará as pedras. Isso é figurado. Não é que as pedras em si vai falar, não. Nós somos chamados de pedras, de pedra, né? Jesus Cristo é a pedra angular. E nós somos também chamados de pedra, ok? Se uma pedra, ela se cala, Deus vai usar esta pedra aqui para falar, para ir para a guerra, para lutar. E relembrando os irmãos que os apóstolos Pedro, Paulo, Barnabé, eles debateram sobre a lei. Olha só que incrível. E sabe o que aconteceu? Muitos passaram para o lado de Paulo, dos apóstolos, e outros passaram para o lado das seitas. Então, um debate sobre a lei, que é a palavra de Deus, é importante, porque você vai salvar vida nesse debate. E lá você vê na própria Bíblia Sagrada, muitos passaram para o lado dos apóstolos, através desse debate. Por quê? Porque vai haver verdades faladas ali. Nesse debate, o apóstolo Paulo defendeu a sua fé, falou grande verdade do Evangelho ali e convenceu, a palavra de Deus convenceu muitas pessoas que estavam na seita. Viu como é importante debater sobre a palavra de Deus para salvar vidas que está sendo enganada por a seita. Quando você vê o irmão falar, não debata sobre a lei, não debata a Bíblia, esses aí são carnais. São cristãos que estão pensando mais carnal nas suas próprias mentes. Tá bom? Então se desperte para os Judas nesse fim dos tempos, que quer calar você, amado irmão, de você combater, de você ir para a guerra, lutar contra as heresias, contra os evangelhos de Satanás. Então, essas pessoas querem calar você, quer parar você de você debater sobre a palavra de Deus contra alguém que está pervertendo o evangelho. Entendeu? Então, amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês e não perca o segundo vídeo que eu vou trazer a história de Ismael. E depois eu vou trazer sobre esse falso profeta que veio dos Estados Unidos e ele é da descendência do Egito, Arábia. Irmão, é terrível os seus ensinamentos, pelo amor de Deus, terrível, tá? Eu já estudei ele certinho e já vi o plano. Eu já vi o plano desse falso profeta. Se acorde em nome de Jesus, tá bom? Bom, irmão, que Deus abençoe a todos e até mais.